Olá, tudo bem? Bom, vamos então dar continuidade ao nosso curso de ultrassonografia Point of Care. E a temática dessa aula é a avaliação do choque da insuficiência respiratória aguda com ultrassom. Essa aula é uma aula que visa integrar as informações da ultrassonografia pulmonar cardíaca e da veia cava de maneira a conseguirmos caminhar nos diagnósticos diferenciais dos estados de choque e insuficiência respiratória, certo? Bom, vamos começar então com o tema da aula, o que vai ser apresentado. Então a gente vai aprender como o ultrassom pode nos auxiliar a identificar esses tipos de choque. Choque obstrutivo por tamponamento cardíaco, choque obstrutivo por embolia pulmonar, choque hipovolêmico, choque cardiogênico e finalmente o choque séptico, tá certo? Bom, então vamos lá. Choque obstrutivo por tamponamento cardíaco. Como é que a ultrassonografia pode nos ajudar? Antes da gente começar, vamos só relembrar esse estudo do JAMA de 2007. Por aqui vocês podem ver que a sensibilidade tanto do exame físico quanto do eletrocardiograma e do raio-x de tórax, ela varia bastante, a sensibilidade dos achados. E apesar de alguns achados serem sensíveis, como por exemplo a cardiomegalia, que tem uma sensibilidade de 88%, é um achado inespecífico, né? Então, mesmo que o paciente tenha cardiomegalia, não necessariamente ele tem tamponamento, né? A grande questão do tamponamento em relação ao exame físico é a gente sempre lembrar de que ele pode ser um diagnóstico diferencial dos estados de choque, tá certo? E é importante também, toda vez que você estiver diante de um paciente com choque, de fato abrir o leque de diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes a gente pode achar uma causa inesperada para um determinado padrão de choque. É claro que você vai sempre elencar quais são os choques mais prováveis, mas tenha em mente o tamponamento como um diagnóstico diferencial do choque. Em particular, quem trabalha com doente complexo, como é o caso aqui do nosso hospital, que a gente tem muitos pacientes complexos de nível terciário, então pacientes que acompanham na onco, na hemato, na reumato, que tem essas doenças que autoimunes, eventualmente neoplásicas, que podem cursar com derrame pericárdico, assim por diante, tá certo? Um achado valioso do exame físico, por exemplo, é o pulso paradoxal. Só que para isso é importante que a gente primeiro lembre do diagnóstico diferencial com choque obstrutivo por tamponamento, para daí fazer a manobra do pulso paradoxal, que também não é tão fácil assim. Então é importante lembrar do diagnóstico e saber como se faz a manobra para achar o pulso paradoxal, tá certo? Lembrando que quanto maior é a diferença do pulso na ins e na expiração, né, da PA, do primeiro ruído de Korotchkov na fase expiratória e inspiratória, maior vai ser, quanto maior essa diferença, maior a chance de ser tamponamento do nosso diagnóstico diferencial, tá certo? Vejam só também que os achados do eletrocardiograma, todos eles têm sensibilidade muito baixa para o diagnóstico de tamponamento, tá certo? Por outro lado, com o uso da ultrassonografia e da ecocardiografia, no caso aqui a gente usar o transdutor setorial, fica muito fácil a gente perceber o acúmulo de fluido ao redor do saco pericárdico, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma janela apical de 4 câmaras com um derrame que já está tendo uma manifestação hemodinâmica bem visível aqui, ó, no teto do átrio direito. Pode ver que ele está desabando, ó, o teto do átrio está desabando, tá certo? Isso é um sinal relativamente precoce de acometimento hemodinâmico, tá certo? Então, de repercussão hemodinâmica. Esse paciente aqui, a gente precisa ficar bem vigilante e conversar com as equipes da cardiologia, da cirurgia cardíaca, para ver se não é um paciente que já é candidato à drenagem, tá bom? Porque ele pode evoluir. Aqui, uma outra imagem da janela subcostal agora, tá certo? Aqui também é possível ver o acometimento do átrio direito, tá certo? Ele já está bem acometido. E aqui a gente vê também um movimento, um início do desabamento da parede livre do ventrículo direito no início da diástole, tá certo? Na protodiástole. Então isso aqui também é um indicativo de que não só esse fluido ele já está acometendo o enchimento arterial, como também acometendo o enchimento ventricular direito. E é claro que se o ventrículo direito não enche, ele não vai mandar sangue para frente. Se ele não manda sangue para frente, não vai chegar sangue no ventrículo esquerdo, e é por isso que esse paciente entra em choque, como é esse exemplo aqui, tá certo? Aqui a gente pode ver que tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito estão batendo secos. Por quê? Porque eles não estão conseguindo encher, porque o volume do líquido pericárdico que está aqui é muito grande,
e não permite o enchimento adequado das câmaras, tá certo? Esse paciente entra em choque, que é, por definição, desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio. Então, aqui a oferta de oxigênio está reduzida porque o débito cardíaco está reduzido por conta da redução do volume sistólico. Então, uma resposta natural nesse contexto é a taquicardia, tá certo? Por isso que esses pacientes, via de regra, encontram-se taquicárdicos. Aqui, ó, a gente tem uma representação esquemática de 3 momentos do tamponamento cardíaco. Então, aqui a gente tem um coração normal, para a gente ter um parâmetro de comparação. Aqui, o início da repercussão hemodinâmica, onde a gente vê o desabamento do teto do átrio. Aqui, a gente vê já esse movimento serpentiforme da parede livre do ventrículo direito, significando já um acometimento de enchimento. E aqui, aquele paciente já com tamponamento em curso, uma vez que o ventrículo direito dele praticamente não enche, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Reparem na veia cava inferior desse paciente com tamponamento cardíaco. Ó. Então aqui a gente tem o fluido no saco pericárdico, aqui a gente tem a veia suprahepática, aqui a gente tem a veia cava superior. Olha como não dá uma sensação de movimento de vai e vem na suprahepática, como se o sangue estivesse tentando andar para frente, mas aí ele é empurrado para trás? Isso acontece porque no movimento diastólico do átrio, o sangue acaba sendo empurrado retrogradamente, porque a pressão do saco pericárdico está muito alta, entendeu? Às vezes o cardiologista, o cardiografista, joga o Doppler pulsado aqui e vê realmente um traçado em zigue-zague, assim, isso também é um sinal de acometimento hemodinâmico grave do tamponamento cardíaco. E reparem que a cava está dilatada, então, o que não significa que esse paciente esteja hipervolêmico, cuidado com isso, tá certo? Lembrem-se, a cava dilatada significa que existe alguma dificuldade de progressão do sangue das câmaras direitas adiante. Uma causa, então, pode ser o tamponamento, mas isso não é porque esse paciente está hipervolêmico que a cava está desse jeito, é porque o sangue está represado no leito venoso, porque ele não consegue andar adiante por conta do aumento de pressão do saco pericárdico, impedindo o enchimento ventricular e atrial. Então, cuidado ao interpretar esse achado aqui, tá bom? Lembrar que a cava ela sempre tem que ser interpretada no contexto. E nesse contexto também é importante a gente lembrar de que se o paciente estiver em choque, uma das condutas do choque por tamponamento cardíaco é oferecer volume, porque com isso você pode aumentar a pressão de enchimento das câmaras direitas e, por conseguinte, o ventrículo responder com inotropismo de acordo com a lei de Frank-Starling. Com isso você pode melhorar momentaneamente o débito cardíaco enquanto fazemos a ponte para o tratamento definitivo, que pode ser uma punção de Marfan para aliviar, né? Não é definitivo, mas pode ser uma próxima conduta, ou eventualmente uma janela pericárdica e assim por diante, tá certo? Só um detalhe, em pacientes com tamponamento traumático, muitas vezes a cava não necessariamente estará dilatada, porque o paciente pode estar na vigência de um choque hipovolêmico ou hemorrágico associado, tá certo? Então, a cava, via de regra, está dilatada, mas não necessariamente, no contexto do choque cardiogênico, do choque obstrutivo por tamponamento cardíaco, tá? E, eventualmente, a ultrassonografia pulmonar pode estar normal. Por quê? Porque o motivo do choque desse paciente não tem a ver com perda de função pulmonar, com aumento de edema pulmonar, tá certo? Se o choque obstrutivo for a causa isolada do choque, o pulmão pode estar seco. É claro que existem doenças inflamatórias, por exemplo, você pega um paciente com um tamponamento por uremia ou por lúpus, aí eventualmente esses pacientes podem ter edema pulmonar associado, mas não é necessário encontrar edema pulmonar. Então a gente pode achar um pulmão seco à ultrassonografia, tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então do choque obstrutivo agora por embolia pulmonar. Reparem aqui esse ventrículo direito desse paciente. Olha, isso aqui é uma janela subcostal. Olha como o ventrículo direito está maior que o ventrículo esquerdo. Então, essa já é uma forma da gente fazer o diagnóstico de aumento de câmara direita, quando o diâmetro aqui da câmara direita está maior que o diâmetro da câmara esquerda. Tudo bem? Geralmente é o oposto, tá certo? Também, olha a morfologia da parede livre desse ventrículo direito. Ela está chegando até o ápex aqui do coração, né? O nosso ápex geralmente é formado pelo ventrículo esquerdo. O ventrículo direito ele repousa um pouco antes de chegar na pontinha do coração. Então, quando você tem um ventrículo direito que
se estende até o ápex do coração, além então do aumento do diâmetro, isso pode ser um indicativo de sobrecarga de ventrículo direito. Outra coisa é esse movimento do septo. Ó, repara que na sístole ventricular direita, o septo ele é jogado para dentro do ventrículo esquerdo, né? E aí o que acontece? Esse ventrículo está dilatado, tem aumento da pressão pulmonar, provavelmente, nesse caso, e isso oferece um aumento de resistência à passagem do sangue do ventrículo direito para a vasculatura pulmonar e para o ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente percebe que o ventrículo esquerdo não enche direito, e aí fica evidente também nesses casos por que esses pacientes entram em choque, tá certo? Porque não há enchimento ventricular esquerdo por conta do déficit contrátil direito ou por aumento da pressão da artéria pulmonar. Por exemplo, quando você tem um infarto de VD, você tem um VD que pode dilatar e você tem déficit contrátil, por isso que o sangue não vai para frente. Quando você tem uma embolia de pulmão, por exemplo, você tem um aumento agudo da pressão da artéria pulmonar, com isso o ventrículo direito não consegue bombear, ele fica dilatado. Tudo bem? Um detalhe importante do aumento das câmaras direitas para o diagnóstico de embolia de pulmão é que nem sempre ela vai estar presente. Tá certo? Em torno de 40% das embolias de pulmão geralmente cursam com aumento de câmaras direitas. Agora, um detalhe importante é que essas embolias de pulmão que cursam com alterações das câmaras direitas, elas geralmente cursam com repercussão hemodinâmica, o paciente chega hipotenso, taquicárdico. Então, não esperem necessariamente achar aumento de câmaras direitas num paciente com embolia de pulmão. Porém, se forem encontradas essas alterações, o diagnóstico de embolia de pulmão ganha força, tá certo? Então vejam, sensibilidade e uma razão de verossimilhança negativa não tão boas, não ajuda muito quando ela está ausente. Agora, se ela estiver presente, o valor preditivo positivo é alto, tá certo? E a razão de verossimilhança positiva também é alta. Então, achei, fala a favor. Não achei, não necessariamente estou falando contra a embolia de pulmão, tá bom? Essa é a mensagem. Outro sinal que pode nos ajudar, mas tem aí uma sensibilidade moderada e uma especificidade razoável, é o sinal de McConnell. O que significa isso? Ó, aqui é um coração normal durante a diástole e isso é um coração alterado. Você pode ver que o ventrículo direito está maior do que nesse caso aqui. Então, isso aqui é um ventrículo direito, um coração com sobrecarga por conta de embolia de pulmão. Então, o que acontece? Existe uma tentativa, vamos dizer assim, entre aspas, do ventrículo direito de compensar esse déficit contrátil aqui da parede basal com uma contração assimétrica da parte mais apical do ventrículo direito, da parede livre. Tudo bem? Então é mais ou menos isso aqui que a gente vê. Não está uma imagem muito boa, mas essa é uma imagem nossa, uma imagem real. Então vocês reparem aqui, ó, que faz como se fosse um joelhinho aqui do ápex do VD, isso na janela apical de 4 câmaras, né? E existe essa contração. Isso aqui era uma paciente com neoplasia pulmonar que fez uma embolia de pulmão, neoplasia de mama, desculpa, que fez uma embolia de pulmão. Então a gente pode ver aqui o sinal de McConnell aqui em cima, tá certo? De novo, a gente precisa procurar esse sinal para achá-lo, porque ele não é muito simples de ser encontrado. Então a primeira coisa é suspeita clínica alta, fazer a pergunta clínica adequada para daí a gente procurar os achados compatíveis que nos façam aumentar a nossa probabilidade de fazer aquele diagnóstico, tá certo? Legal. Veia cava nos pacientes com embolia de pulmão costuma estar dilatada por conta do aumento agudo da pressão de artéria pulmonar, tudo bem? De novo, isso não se traduz em hipovolemia. Lembre-se, esses pacientes eles estão taquipneicos, eventualmente em estresse respiratório, então eles aumentam a perda livre de água, tá certo? Então, não necessariamente esses pacientes estão hipervolêmicos, aliás, na maioria das vezes eles não estão. Então, aqui, como no choque obstrutivo por tamponamento, eventualmente você precisa dar volume para esses pacientes ao invés de retirar. Retirar volume aqui, fazer diurético, coisas dessa natureza pode ser prejudicial ou até fatal para esse grupo de pacientes, tá certo? Então, de novo, interpretem o todo e não essa parte isolada que é a veia cava, tá bom? A ultrassonografia pulmonar, como a doença está na artéria pulmonar, eventualmente você pode encontrar vários campos pulmonares com imagens normais. Em particular, no início do quadro, quando o quadro ainda está em instalação, ou seja, não há ainda acometimento por infarto pulmonar, que é uma complicação que nós vamos ver adiante. Então, início a imagem pode estar assim. E um achado que a gente teve recentemente na UTI, que eu não sei se tem embasamento científico, mas a gente teve um paciente recentemente com trombo a cavaleiro
que tinha muita repercussão hemodinâmica, tinha muita insuficiência respiratória, mas o pulmão era inteiramente, pelo menos a parte que a gente avaliou com ultrassom, era um pulmão seco. Então, nesse contexto, sem nenhum infarto pulmonar. Então, lembrar que o fato de o pulmão estar seco não fala contra o diagnóstico de embolia de pulmão. Entretanto, se você encontrar essas imagens hipoecóicas triangulares, isso pode ser um achado também sugestivo de embolia de pulmão. Isso aqui é um infarto pulmonar, tá certo? E ela tem uma imagem em sombra, uma imagem em cauda de cometa, uma imagem hiperecóica abaixo dela, como se fosse uma cauda de cometa. Tá vendo? Ó, então, duas ou mais consolidações desse tipo, ou uma consolidação com derrame pleural, tem uma acurácia boa, um valor preditivo positivo bom para o diagnóstico de embolia de pulmão. Isso foi um estudo grande, 350 pacientes. Então, é algo a se perseguir quando a gente suspeita do diagnóstico de embolia de pulmão. Nesse caso, é legal girar o transdutor, colocar ele paralelo aos espaços intercostais e percorrer o espaço intercostal de forma bem detalhada para a gente ver se acha esse tipo de imagem. A gente tem aqui alguns exemplos, ó. Isso aqui é um infarto pulmonar, uma imagem em cunha com a cauda de cometa. E aqui a gente tem várias imagens dessas combinadas, ó, pode ver, ó, tem umas imagens aqui em cima, subpleurais, aqui, ó, aqui é uma imagem triangular bem bonita, aqui é uma imagem também, aqui está embaixo desse espaço intercostal, mas quando o paciente ventila, era para a gente conseguir ver, vamos ver se no começo aqui a gente vê. Aqui está bem discreto, ó, aqui, ó, tá vendo? Então essa aqui foi uma paciente que eu avaliei no pronto-socorro. Ela chegou com ela tem anemia falciforme, uma menina jovem, chegou com um quadro de dor torácica e a principal hipótese no momento era uma síndrome torácica aguda. Ela já tinha tido isso outras vezes. E eu fui lá ao pronto-socorro, era um plantão noturno, eu fui lá para avaliar, para trazê-la para a UTI e eu fiz essas imagens e eu suspeitei de que embolia de pulmão pudesse ser um diagnóstico diferencial. E, de fato, essa paciente, a história acabou sendo revista, viu que ela tinha uma dispneia que foi de início súbito e tal, e aí ela foi levada para tomografia e, de fato, ela tinha embolia de pulmão, tá certo? Então, de novo, alta suspeita clínica, tá certo? Vamos sempre lembrar aí dos diagnósticos diferenciais dos estados de choque e de insuficiência respiratória. Vamos falar um pouco do choque hipovolêmico, estamos chegando aqui no meio da aula. Então, um achado interessante, sempre se procurar, e aqui eu estou no eixo paraesternal curto, é o que a gente chama de kissing walls. Kissing walls é quando o volume sistólico está baixo e, por isso, ao final da sístole, as paredes ventriculares tendem a se encontrar. Isso é mais comum, na verdade não é que é mais comum, mas a janela a se avaliar é no paraesternal curto, na altura dos músculos papilares. Esse estudo que está aqui assinalado na Anesthesiology, ele foi basicamente, até hoje, o único estudo que realmente avaliou a correlação de kissing walls com hipovolemia. E isso foi feito no ambiente do centro cirúrgico para ver se os pacientes eram responsivos a volume ou não. Aqui, então, fica uma área de pesquisa aberta para quem quiser fazer isso no pronto-socorro, tá certo? Mas, então, geralmente o paciente está taquicárdico, as paredes ventriculares tendem a quase se encontrar no final da sístole. Tudo bem? Então, estamos com o paciente hipotenso, seja qual for o motivo, com sinais de choque, esse tipo de achado fala a favor de um componente de hipovolemia associado que eventualmente precisa ser tratado, na maioria dos casos precisa ser tratado, ok? Um outro achado comum é a veia cava colapsando, né? Lembre-se que nós estamos falando de choque hipovolêmico. Então a gente já comentou em relação à cava, os achados aí compatíveis da cava, então é comum a gente ter esse tipo de achado. Quando a gente tem um choque hipovolêmico, por exemplo, por diarreia ou por qualquer motivo que não envolva quadros inflamatórios muito graves, é de se esperar um pulmão seco. E aqui tem um estudo interessante que correlacionou achados de ultrassonografia pulmonar com achados do catéter de Swan-Ganz, que é o catéter de artéria pulmonar. O que a gente viu? O que foi achado nesse estudo? Foi um estudo de 2009, publicado na Chest. Então, o que eles viram? Quando o pulmão está seco, a correlação é com pressão de capilar pulmonar baixa. Então, vamos entender o que significa isso. A pressão de capilar pulmonar é um reflexo da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, quando o nosso coração está batendo normal, com volume diastólico bom, volume sistólico bom e relaxamento bom, a pressão diastólica final é baixa, em torno de 15, 13 milímetros de mercúrio. Então, o que acontece? O coração relaxa e bate, relaxa e bate.
como a pressão dentro das câmaras tá normal, o pulmão trabalha bem. Por outro lado, se a pressão diastólica começa a aumentar, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, e aí ele não relaxa direito também, o coração começa a ter aumento das pressões de enchimento, a pressão de enchimento ventricular passa para a pressão atrial, e a pressão atrial vai para o capilar pulmonar, aumenta a pressão de capilar pulmonar, tá certo? Então, o que esse estudo achou? Pulmão seco, pressão de capilar pulmonar. Mensagem do estudo: se eu estou com um paciente em choque, eu encontro o pulmão seco, provavelmente dar volume faz parte da conduta desse paciente, uma vez que a pressão de capilar está baixa, tá bom? Então, o que eu posso fazer é dar volume para estressar essa fibra cardíaca para ela me devolver inotropismo e aumento do débito cardíaco, tá certo? Ótimo, então, choque cardiogênico. Aqui é uma técnica de como a gente afere a contratilidade cardíaca só de bater o olho. Então, esse estudo ele chama eyeballing, ele desenvolveu uma técnica que chama eyeballing. Eyeballing é um termo em inglês que é como se fosse olhômetro em português. O que eles fizeram? Um cardiologista media através do Simpson, que é uma técnica de medir a fração de ejeção, e outro ia lá, batia o olho e chutava um número da fração de ejeção. E a correlação entre eles foi muito boa, foi 0,8, tá certo? Claro, esse estudo foi feito com olhares experimentados, com cardiologistas, mas esse estudo já foi reproduzido em situações de atenção primária com uma correlação um pouquinho mais baixa, mas também bem significativa. Então, vamos entender como é que a gente faz o eyeballing. A gente faz duas incidências de janelas cardíacas, no caso aqui, então, subcostal e paraesternal, e aqui, para efeito de comparação, eu estou oferecendo a vocês um subcostal normal. Então, você vê aqui a contratilidade do ventrículo esquerdo, bonitinha, como ele relaxa bem, como ele bate e relaxa bem. E aqui a mesma coisa no paraesternal curto. Então, uma sístole boa, uma diástole boa, que você consegue ver até os dois movimentos da diástole, assim, né? Então, isso aqui é um coração normal. Então, batemos o olho, fizemos duas incidências, está normal. Agora, reparem no subcostal aqui, o normal para o alterado. Aqui esse paciente já está um pouco mais taquicárdico, o ventrículo direito dele é grande, o ventrículo esquerdo também. É um coração que está hipocontrátil. Então, várias informações que a gente consegue, não só em relação à contratilidade do ventrículo esquerdo, mas também de funcionalidade de câmaras, eventualmente presença de derrame pericárdico, assim por diante, tá certo? E aqui o paraesternal curto, aqui um paraesternal curto, o normal, que a gente tinha mostrado, e aqui um alterado. Reparem nesse alterado, que existe uma hipocinesia difusa das câmaras, o septo interventricular, ele meio que aplana durante a sístole ventricular, então deve haver uma sobrecarga de ventrículo direito, porque quando o ventrículo, quando a pressão dentro do VD é normal, o septo ele tende a obedecer a movimentação contrátil do ventrículo esquerdo, não é o caso aqui, né? Ele fica meio plano, tá certo? Outra coisa, tem um pouquinho de derrame pericárdico aqui ao redor, tá bom? Então o eyeballing não serve só para ver a fração de ejeção e se a contratilidade está normal ou não. Ele serve também para observar outras alterações do coração. Na questão do choque cardiogênico, a veia cava costuma estar dilatada. Se é um paciente que tem hipervolemia associada, então é um paciente talvez candidato aqui às condutas específicas, tá certo? Então, vasodilatação, eventualmente inotrópico, eventualmente diurético, tá certo? Então, isso tudo está nesse contexto aqui. E aí sim, lembra aquele estudo que eu tinha comentado lá atrás? Do catéter de Swan-Ganz versus ultrassonografia pulmonar. Nesse caso aqui, provavelmente a pressão diastólica final está alta, por conseguinte a pressão atrial esquerda também alta, e aí aumenta a pressão de capilar pulmonar, isso provoca edema pulmonar, que pode ou não evoluir do interstício para o alvéolo, e aí o paciente pode estertorar, lembrando-se de que não necessariamente essa estertoração vai ser encontrada, porque se o paciente tem edema pulmonar e esse edema ainda está contido no interstício, muitas vezes a ausculta é normal e esse paciente tem alteração na ultrassonografia pulmonar, que é mais precoce do que a alteração da ausculta, né? Lembre-se de que a acurácia do ultrassom para edema pulmonar é maior do que o exame físico e maior do que o raio-x. Aí vamos para o choque distributivo para terminar a aula e depois, num próximo módulo, a gente faz uma revisãozinha rápida do que a gente viu aqui. Então vamos lá. O choque distributivo aqui dá um pouquinho mais de trabalho, então eu peço bastante a concentração de vocês. A aula está acabando, tá bom? Essa aula é um pouco mais longa mesmo, mas vamos lá. Então, bom, primeiro que o choque séptico é o mais comum, tá
tá certo? Tem mortalidade alta, então é importante que a gente faça o diagnóstico precoce e ofereça o tratamento mais precoce possível para a gente evitar essa alta mortalidade, lembrando-se de que os hospitais públicos do nosso país têm mortalidade mais alta do que hospitais privados, e nós estamos no hospital público, essa é a primeira informação. Segunda informação é que o tempo de atraso ao diagnóstico também faz a mortalidade aumentar, por isso que o ultrassom é tão importante. De novo aqui, Kissing Walls, pode ser um achado encontrado no choque séptico, é indicativo de hipovolemia. Veia cava inferior colapsada, ó, reparem a veia cava aqui. Essa aqui é a veia cava de um paciente transplantado renal, ele já estava em ventilação mecânica com essa cava, então vocês imaginem o quão hipovolêmico ele estava. Eu lembro que a gente chegou aqui para atender esse paciente, ele estava em disfunção orgânica múltipla, com 2 drogas vasoativas, e a gente viu essa cava, começamos a dar volume para ele, demos, sei lá, 3.000, 4.000 de volume lá na UTI durante a manhã. Chegou no final da manhã, a gente já tinha baixado as drogas vasoativas pela metade, ele tinha recuperado o PA, baixado a frequência cardíaca. Ele fez disfunção renal, mas ele já era um paciente com o rim transplantado. Inclusive, ele fez disfunção renal, precisou dialisar um tempo, depois recuperou a função renal. Teve um pequeno infarto também cerebral em zona de fronteira por conta da hipovolemia, mas saiu bem, está vivo, está super funcional até hoje, tá certo? Então, para mim, eu não tenho dúvida de que o ultrassom, nesse contexto aqui, salvou a vida desse doente. Mas lembrar também que a função miocárdica é variável nos pacientes sépticos, você pode ter depressão miocárdica. E aí, um detalhe importante, eu até coloquei essa figura aqui de propósito, se você já tem um paciente com o coração muito dilatado, que nem esse aqui, com uma função contrátil muito alterada, provavelmente ele já tem uma doença cardíaca crônica que pode ou não estar sob influência da miocardiodepressão da sepse. Ou ele pode ter um paciente, ou pode ter um coração normal, que tem uma pequena queda na contratilidade. Tem uma mensagem importante aqui, que é o fato de o paciente ter insuficiência cardíaca não contraindica o tratamento da sepse adequado, que é reposição volêmica, uso de droga vasoativa, assim por diante. Cuidado para não colocar em ordem de prioridade a insuficiência cardíaca acima da sepse, porque se você chama esse paciente, por exemplo, de insuficiência cardíaca descompensada por infecção, ao invés de choque séptico com insuficiência cardíaca, se você bota a insuficiência cardíaca em primeiro plano, o tratamento dela vai fazer mal para o choque séptico. O tratamento da insuficiência cardíaca é vasodilatação, diurética, assim por diante. Se o paciente está séptico, essas medidas podem fazer mal, até porque ele está vasodilatado, já está hipovolêmico, assim por diante, tá certo? Então, defina qual é a sua prioridade de diagnóstico para oferecer a conduta adequada. Ah, mas o paciente tem insuficiência cardíaca, eu não posso dar volume? Não, você pode e você deve. A única coisa é a quantidade e a velocidade com que você dá volume. E como você vai monitorizar a resposta a volume. Isso é fundamental. Uma prova de volume precisa ser feita em tempo hábil, precisa ser rápida e tem que ter critérios de resposta e critérios de segurança. Então, você deu volume, a PA subiu, o PVC não mudou muito, a frequência cardíaca tendeu a cair, provavelmente essa prova de volume foi adequada. Dei volume, a PA não subiu ou caiu, o PVC subiu demais, piorou a mecânica ventilatória, não houve resposta de diurese nem de frequência cardíaca, provavelmente esse paciente não está na fase ascendente da curva de Frank-Starling, está perdendo contratilidade, então meu volume não fez o efeito desejado, tá certo? A avaliação do pulmão na sepse, como a SARA é uma doença complexa, então a avaliação precisa também ser feita de forma bem pormenorizada. Lembrando-se de que a gente pode achar várias alterações diferentes no pulmão do paciente séptico. Por exemplo, nesse caso, esse paciente está evoluindo com insuficiência respiratória, mas você veja que o pulmão aqui no ápice direito, ele tem só um pouquinho de linha B que às vezes aparece aqui, não é uma quantidade de linha B clinicamente significativa. Agora, desculpa, fui para trás. Agora, a partir do momento que você desce aqui para o campo médio direito, a gente já vê uma presença de edema pulmonar mais importante, né? Aqui a gente tem mais de 3 linhas B, a gente tem incontáveis linhas B, então esse paciente já tem aí um edema pulmonar clinicamente bastante significativo. Aqui na base direita a gente já vê uma consolidação, ó, lembra? Então aqui é o pulmão hepatizado, aqui o fígado, aqui o diafragma, tem até um derraminho pleural laminar aqui também. Então isso pode acontecer na sepse, em particular quando a sepse for de origem pulmonar, porque daí esse paciente ele evolui com edema. Esse edema ele pode ser uma pneumonia que formou uma imagem ou pode ser um edema que está em organização que acaba formando uma consolidação.
Se ele tiver dor pleurítica compatível, isso aqui pode ser uma pneumonia cursando com SARA no pulmão. Aqui na base esquerda, um pulmão seco, que pode acontecer. Aí no campo médio, já uma quantidade de edema, porém menor que a do outro lado, mas também clinicamente significativa, porque ele tem mais de 3 linha B, mas não tem incontáveis, tem entre 3 e 10 aí, então é um paciente que já tem um pouco de edema pulmonar, mas não muito desse lado. E na base aqui a gente vê umas linhas B coalescentes também em grande quantidade. Então lembrar que na SARA, os critérios, né, de definição é primeiro você tem um fator desencadeante, eles falam nos últimos uma semana, 10 dias, então você tem um fator desencadeante, ter alteração da relação ventilação PGO2-FiO2, né, então ter defeito de troca, né. Aí tem as definições abaixo de 300, 200 ou 100, falando em sala leve, moderado ou grave. Eles falam de PIP de 5, mas o diagnóstico é clínico também, então você não precisa ter o paciente na ventilação mecânica para considerar o diagnóstico de SARA. Esse edema pulmonar tem que ser bilateral, mas ele pode ser assimétrico, mas ele tem que ser bilateral. E esse edema não é explicado só por aumento de pressão de enchimento ventricular. Então você tem que ter uma outra causa além do edema cardiogênico para justificar esse edema. Então essas são basicamente as definições de Berlin para o diagnóstico de SARA. Aqui, só a título de curiosidade, foi um score que a nossa equipe desenvolveu, chama SLES, que chama Simplified Lung Edema Scoring System. Então, os protocolos de avaliação de ultrassonografia pulmonar falam para a gente usar quatro campos por paciente. 2 aqui no ápice, que nem a gente tem aqui o 1 ou 2, o 4 e 5, e 2 mais na base, aqui a gente tem o 3 e o 6, os outros poderiam estar mais ou menos aqui, ó, na região mais medial. Então a gente pode fazer de 6 a 8 campos no total sem problema, tá certo? Esse score, como é que a gente fez? O paciente ganhava 1 ponto se o pulmão fosse seco, 2 pontos se tivesse de 3 a incontáveis linhas B, 3 pontos se tivesse incontáveis linhas B, tá certo? E 4 pontos se tivesse consolidação. A gente viu que o nosso score se correlacionou positivamente com os scores de gravidade SAPS-3 e MEDS, que isso significa quanto mais edema, mais grave era o paciente. Isso eram pacientes recém-admitidos da unidade de emergência antes mesmo da reposição volêmica. Esse score teve uma correlação negativa com a relação PGO2-FiO2. Então, o que isso significa? Quanto mais alto o score, quanto mais edema, pior era o defeito de troca. Está vendo aqui? É uma relação de 100, chegando até 400. E nos pacientes com SARA pulmonar, o score for pior do que dos casos de SARA extrapulmonar, isso já é esperado, tá bom? Então, a SARA pulmonar tende a deixar o pulmão mais grave. O nosso score teve uma ascensão como se fosse em degraus em relação da sepse para o choque séptico. Então, quanto mais grave era a sepse, pior era o score. E os pacientes com SARA tiveram um score pior do que os pacientes sem SARA, que já era de se esperar também, tá certo? Esses dados foram publicados em 2013. Isso aí, gente. Obrigado.